Olá, bom dia, crianças do quinto ano. Sejam bem-vindas a mais uma aula de português. Espero que todos possam estar bem, com bastante saúde. Bem, nesta aula, iremos fazer a correção da atividade que eu passei para vocês na semana passada. Uma atividade no livro Aprender Mais sobre preposição. E logo em seguida faremos uma atividade no caderno 3. Mas, para iniciar nossa aula, como de costume, vamos para o nosso momento de espiritualidade. Iniciando, mais um mês da Bíblia. Vamos juntos pedir na oração do Pai Nosso que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Querido Deus, o dia começando, tu sabes mais do que eu aquilo que eu preciso. Deus, prepare um dia abençoado, que eu seja feliz, que a saúde não me falte, nem as tuas providências. Cuide de mim e que este dia traga uma chuva de bênçãos para toda a minha família e para os meus amigos. Te agradeço e te louvo por tudo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Estamos e estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na semana passada, nós começamos o estudo sobre as preposições. Aí eu peço que você agora abra o seu livro, Aprender Mais, lá na página referente a este assunto, certo? Que é o reforço 26, preposição. Vamos fazer uma breve revisão do que é a preposição e fazer também a correção das questões que vocês deveriam ter feito para que na aula de hoje já acompanhassem a correção, tá bom? Bem, preposição é a palavra invariável que liga duas palavras entre si. Você que não sabe ainda o que significa palavra invariável, você deve tentar lembrar que invariável significa que não varia, que não muda. Ou seja, essas palavras, que são as preposições, não serão colocadas no plural, não terão marca de plural nem de singular, vão ficar sempre no mesmo formato, assim como também não poderão ter marca de gênero, isto é, não podemos classificá-las em masculino ou feminino. Então, preposição você não coloca no plural e nem faz distinção de gênero, se a palavra é masculina ou se a palavra é feminina. E qual é a função de uma preposição? Unir, ligar duas palavras entre si, estabelecendo uma relação de sentido. Estamos no caderno Aprender Mais, página 157, para quem não abriu ainda. Leia as expressões observando as palavras destacadas. Fogão a gás, gosto de bolo, café com leite. As palavras a, de e com são preposições. Vejam que as três preposições estabelecem relação entre as duas palavras que estão de um lado e de outro da preposição. E nós devemos saber que as preposições essenciais são as seguintes, que aparecem aí no quadro logo abaixo. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Só diferenciando para vocês que sob é embaixo e sobre é em cima. Na aula passada eu até mostrei uma paródia para vocês sobre as preposições. Existem muitas versões de paródia sobre este assunto. Elas são importantes porque elas irão facilitar a sua aprendizagem, a sua memorização com relação ao estudo das preposições. Então, se você não ouviu nenhuma paródia ainda, recomendo que procure uma no YouTube, de preferência aquela que eu passei na aula passada. Qualquer dúvida, assista a aula passada para você acompanhar mais uma vez a paródia que foi passada para vocês, certo? É muito importante que vocês conheçam, que assim que vocês avistarem aquelas palavras, vocês já identificarem elas como sendo preposições.
Uma informação importante acerca da preposição a é que ela nem sempre é preposição, né? Nós já vimos que o a pode ser artigo, que este a pode ser um pronome oblíquo, mas o a enquanto preposição, ele acontece quando? Veja o quadrinho logo abaixo. A palavra a é preposição quando está antes de palavra masculina, por exemplo, vou a cavalo. Este a aí não é um artigo e nem pronome, é uma preposição. Vou a cavalo. A cavalo quer dizer o meio que você utilizou para se locomover, para andar, tá certo? Verbo no infinitivo, que é aquele verbo terminado em AR, ER ou IR, no caso aí está terminado em AR, o verbo brincar. Ficou a brincar. Não vou usar, aliás, o a é preposição perto de pronome. Pedi a ela um livro. Este a aí não poderia ser um pronome, porque eu não vou usar dois pronomes um ao lado do outro, porque o ela aí já é um pronome pessoal do caso reto. Nomes de cidades que não admitem artigo. Vou a Curitiba. Curitiba aí é o nome de uma cidade. E este a não é artigo e não é um pronome. E indica lugar. Vou a algum lugar, né? Vou a Curitiba. Bem, continuando. Primeira questão da página 158. Complete corretamente as frases com as preposições do quadro. Então, vejamos. Nós temos as preposições a, de, para, em, entre e por. Você já deve ter respondido, então utilizem esta tela para fazer a correção de vocês, tá certo? Passou entre os dois. Meu pai está em casa. Comprou frutas para vender. Saiu a cavalo e voltou de carroça. E seguiu por este atalho. Vocês deveriam ter analisado o contexto de cada frase para poder encontrar a conjunção que se adequa melhor em cada situação, tá certo? Então, repetindo. Passou entre os dois, meu pai está em casa, comprou frutas para vender, saiu a cavalo e voltou de carroça e seguiu por este atalho. Na questão 2, pede que você sublinhe as preposições das frases. Nosso próximo jogo é contra o Palmeiras. A preposição qual é? Contra. B. O professor falou sobre jogos. Qual é a preposição? Sobre. C. Saiu durante o jogo e foi para casa. Nós temos na letra C duas preposições, durante e para. Letra D. Papai vai até sua casa. A preposição é até. Letra E. Somos todos iguais perante a lei. A preposição qual é? Perante. Certo? Passando adiante, na mesma página, tarefa de casa, complete as frases com as preposições que achar conveniente. Agora, aqui você poderia analisar a tabela da página 157, né, que é esta tabelinha aqui, e escolher a preposição que melhor responde a questão da página 158. Paulo sentiu-se mal durante a aula. Márcia foi para Santos. O leão lutou contra o tigre, mas poderia também ser com o tigre. Então, contra ou com, as duas formas são corretas. Não o vejo desde sábado. Perdi meu relógio de ouro. Esta tarefa foi feita por um bom aluno. Comprei um fogão a gás. Espero que haja um acordo entre nós. Se você estiver atrasado, pause o vídeo, faça a sua correção da melhor forma possível. Se não, continue comigo na página 159. Aqui nessa página, estamos falando agora de contração e combinação. Assunto já explicado na aula passada e eu retomo mais uma vez. Contração e combinação. As preposições a, de, em e per podem unir-se aos artigos, pronomes e advérbios, formando contrações ou combinações. O que é uma combinação?
É a união da preposição a com os artigos o ou os, ou o advérbio onde, sem a perda de elemento. As combinações são a mais o, ao, a mais os, aos, a mais onde, aonde. Vejam que nas três combinações, ao unirmos as duas palavras, não houve a perda de nenhum elemento, não houve a perda, ó. Juntando a mais o, ao, a mais os, ao, sem a eliminação, sem a retirada ou sem a mudança de algum som ou letra da palavra. Já na contração, é a união de uma preposição com outra palavra, havendo perda ou transformação do elemento. E aí, na contração, nós temos muito mais exemplos, conforme o quadro da página 159 aí do seu caderno Aprender Mais. Quando eu junto o artigo a mais a preposição a, nós temos um acraseado. O que é o acraseado? Este a com este acento indicador de crase virado para o lado esquerdo, certo? É o acento indicador de crase. Então, a preposição mais a artigo é um acraseado. A mais a, acraseado. A mais aquela, aquela. A mais aquele, aquele. A mais aquilo, aquilo. De mais a, da. De mais o, dó. De mais ele, dele. De mais ela, dela. De mais este, deste. De mais esta, desta. De mais aquilo, daquilo. De mais aqui, daqui. De mais ali, dali. De mais entre, dentre. De mais isto, disto. Em mais a, na. Em mais o, nó. Em mais um, num. Em mais uma, numa. Em mais esse, nesse. Em mais essa, nessa. Em mais este, neste. Em mais esta, nesta. Em mais isto, nisto. Em mais aquilo, naquilo. Em mais aquele, naquele. Em mais aquela, naquela. Em mais ele, nele. Em mais ela, nela. Per mais a, pela. Per mais o, pelo. Per mais as, pelas. E per mais os, pelos. Então, observem que a partir da preposição a, preposição de, preposição in e preposição per, juntando estas preposições com artigos, com pronomes, né, ou com outra palavra, haverá uma transformação e, por consequência disso, teremos uma preposição formada por meio de contração. E aí, na página 160, nós teríamos que responder formando as contrações. A mais a, acraseado. Não esquecer do acento para o lado esquerdo, o acento indicador de crase. A mais aquela, aquela com o a também craseado. Em mais essa, nessa. Em mais a, na. Em mais aquele, naquele. De mais ela, dela. De mais esta, desta. De mais aqui, daqui. De mais isto, disto. E de mais aquilo, daquilo. Questão 2. Escreva as combinações agora. Lembrando que na combinação a gente junta e não perde nenhum elemento, nem da escrita e nem da pronúncia. Aqui na contração, perceba que há uma mudança, uma transformação, certo? Haverá perda de um elemento fonético, ou no som, ou também às vezes na escrita. A mais ao, no caso, preposição a mais artigo o, ao. Preposição a mais artigo os, aos. Preposição a mais a palavra onde, aonde. Agora, na questão 3, você vai desfazer as contrações e as combinações. Daquela é contração de mais aquela. Aos é a combinação de a mais os. Pelo, contração de per mais o. Disso, contração de mais isso. Naquilo, contração de em mais aquilo. Nas, contração de em mais as. Dali, contração de mais ali. Nele, contração de em mais ele. Ok? Se estiver atrasado, pause o vídeo e conclua a sua correção. Conclua a sua correção
E logo em seguida eu convido a todos a estarem pegando agora o caderno 3 na página 24. Todo mundo agora pega o caderno 3 na página 24 para continuarmos a nossa atividade da aula de português de hoje. Bem, aqui nesta página, pessoal, nós temos a questão número 5. Lembrando que a página 33, a anterior, nós já fizemos na semana passada, tá bom? Vamos continuar o nosso exercício a partir da página 34, questão 5. Leia a história em quadrinhos. Nós temos aí uma história em quadrinhos. Vamos observar o que ela nos diz. Cebolinha. Se pelo menos eu tivesse uma fada madrinha, como nos contos de fadas, eu... Calma, Cebolinha. Seu desejo foi atendido. Aqui estou eu. Uau! Você é mesmo minha fada madrinha? Sou e estou aqui para realizar seu maior desejo. Oba! Quero meter medo na Mônica. Quero que ela fique apavorada só em me ver. E anda, lápido, que lá vem ela. Deixa comigo. Aí a Mônica se assustou, né? Ai, não. Não era bem isso que eu queria dizer. Aí vocês viram que a fada madrinha transformou Cebolinha num rato, né? Num camundongo. Continuando. Próxima página. Sobre o texto, responda aos itens seguintes. Letra A. No segundo quadrinho, qual foi o sinal de pontuação usado para indicar que a fala de Cebolinha não tinha terminado? No segundo quadrinho, né? Vamos observar o segundo quadrinho, que é este aqui, ó. Vejam que no final da fala dele há um sinal de pontuação, indicando que ele não tinha terminado a sua fala, o seu pensamento. Qual é o nome deste sinal? Vocês conhecem o nome desse sinal que aparece aqui após a palavrinha eu? Os 3 pontinhos seguidos. O nome desse sinal é reticências, tá bom? Então anote aí na letra A. Reticências é o nome que se dá a este sinal de pontuação. Reticências. B. No terceiro quadrinho, o que mudaria ao substituíssemos, se substituíssemos o sinal de exclamação pelo ponto final? No terceiro quadrinho. Observe. No terceiro quadrinho, o ponto de exclamação. Nós temos aí vários pontos de exclamação no terceiro quadrinho. Mas se nós substituíssemos o sinal de exclamação pelo ponto final, mudaria alguma coisa, pessoal? Se para responder essa questão, você deve saber qual é a função de um ponto de exclamação. Para que é que eu uso um ponto de exclamação? Em que contexto? Observem aí na fala, né, do Cebolinha, ó. Ele tomou um susto, né, quando ele viu a fada madrinha. E, com base nesse susto, nessa admiração, é que é possível compreender a função de um ponto de exclamação, que é aquele sinal de pontuação que exprime surpresa, admiração, espanto, tá certo? E se no caso não houvesse esse ponto de exclamação, se fosse um ponto final, certamente o sentido mudaria, porque como o contexto aí é de surpresa, é de espanto, é de admiração, o correto mesmo é o uso do sinal de exclamação, certo? Então, a mudança de sinal de pontuação muda o contexto, muda o sentido das falas das personagens. E trazendo também para a fala, né, da fada madrinha, que também apresenta ponto de exclamação, nós podemos pensar do mesmo jeito. Como a fada madrinha apareceu aí da primeira vez, ela apareceu toda entusiasmada, né, bastante animada. E este entusiasmo, essa animação é marcado também pelo ponto de exclamação. Então, vocês podem responder que se não houvesse aí o ponto de exclamação, a fala do Cebolinha não seria uma fala de espanto, né? Não teria o sentido de espanto,
E a fala da fada madrinha seria uma fala menos animada e menos entusiasmada. Então vejam que o ponto de exclamação ele faz muito sentido. Ele é muito importante dentro de frases onde se exprime uma ideia de surpresa, de animação, de espanto. Então você pode, com base nessas falas, estarem respondendo aí a letra D. A pergunta é: o que mudaria se substituíssemos o sinal de exclamação pelo ponto final? Alteraria o sentido das falas, porque a fada madrinha estaria falando com menos entusiasmo e na fala do Cebolinha não haveria a ideia do susto, da surpresa, embora a expressão facial dele ainda permaneceria, né? Uma expressão facial de surpresa, de susto, mas ficaria incoerente, porque já que a expressão dele é de susto, é de espanto, a fala também deve passar para a gente essa mesma ideia, tá bom? Passando agora para a letra C. No quarto quadrinho foram usados 2 sinais de pontuação. Identifique-os e explique por que foram usados. Bem, no quarto quadrinho. Voltem no quarto quadrinho e encontrem agora 2 sinais de pontuação que foram usados. Vejam que nós temos uma fala do Cebolinha, né, usando ponto de interrogação. Você é mesmo minha fada madrinha? Por que foi usado o ponto de interrogação? Porque o Cebolinha está fazendo uma pergunta. E na fala da fada madrinha, sou e estou aqui para realizar seu maior desejo. Então, quais são os 2 sinais de pontuação que aparecem no quarto quadrinho? Ponto de interrogação e ponto de exclamação, certo? O ponto de interrogação marca uma pergunta e a exclamação marca um tom de animação, né? De certeza, de entusiasmo, né? Então é o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. E eles foram usados, no primeiro caso, para fazer uma pergunta, o ponto de interrogação, e o ponto de exclamação foi usado para expressar uma certeza na fala da fada madrinha, uma certeza regada de entusiasmo, de animação. D. O que as vírgulas marcam no texto? Agora observem o texto, vejam as vírgulas e tentem pensar. O que é que as vírgulas marcam? Pelo que você já aprendeu ao longo dos seus estudos sobre preposição nos anos seguintes, aliás, de pontuação nos anos seguintes, para que é que você acha que serve uma vírgula num texto? O que é que as vírgulas marcam? Por exemplo, vamos ver onde é que tem a presença de uma vírgula. Nós temos vírgula no terceiro quadrinho, nós temos vírgula no segundo quadrinho, nós temos vírgula no quadrinho, na terceira linha, que é este quadrinho aqui do fundo azul, ó. E as vírgulas estão marcando o quê? O que é que vocês acham? Vou fazer a leitura aqui deste quadrinho para auxiliar na resposta de vocês. Quero que ela fique apavorada só em me ver. E anda lápido, que lá vem ela. Vejam, pessoal, que quando eu falei e anda lápido, eu coloquei uma pausa na minha fala. Por quê? Porque eu tenho uma vírgula. Então, as vírgulas marcam as pausas nas falas das personagens, certo? Então, a resposta da letra D é: as vírgulas marcam as pausas nas falas. O objetivo de uma vírgula é pausar, dar uma pausa nas falas das personagens.
No caso, eles pausam, né? E quando o leitor vai fazer essa leitura da fala dos personagens, o leitor também deve fazer esta pausa em sua leitura, tá bom? Importante obedecer os sinais de pontuação no momento da leitura. Se você estiver lendo e tem um ponto de exclamação, então você tem que fazer o seu tom de voz obedecendo aquele sinal de pontuação. Se tem uma pergunta, mude o tom de voz, coloque um tom de voz que enfatize aquela pergunta. Se tem vírgula, respeite a pausa da vírgula. Lembrando que a pausa da vírgula é menor que a pausa do ponto final, certo? Letra E, leia. A pontuação auxilia a marcar a intencionalidade das ações. Assim, a exclamação pode marcar surpresa ou mesmo enfatizar uma informação. A interrogação pode marcar pergunta ou dúvida. A vírgula indica uma pausa e as reticências marcam ideias ou pensamentos incompletos. Então, nós observamos aqui a questão 6, ela trouxe a reticências, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação e a vírgula. E são sinais de pontuação que devemos usar de maneira adequada. Questão 7. Releia os quadrinhos. Calma, Cebolinha. Seu desejo foi atendido. Aqui estou eu. Uau! Oba! Quero meter medo na Mônica. Aí, ai! Quais foram as palavras usadas para expressar as reações ou os sentimentos dos personagens? Observem que no primeiro quadrinho e no terceiro quadrinho e também no segundo, tem existem 3 palavras que revelam sentimentos e até mesmo reações do Cebolinha e da Mônica. Quais são essas 3 palavras, pessoal? Tentem procurar e vejam aí. Encontraram? No primeiro quadrinho é uau, certo? No segundo quadrinho, oba. No terceiro quadrinho, ai. 3 palavras. Uau, oba, ai. E vejam que nas 3 palavras há o mesmo sinal de pontuação no final, que é o ponto de exclamação. Então, você vai colocar as 3 palavras, colocando também o ponto de exclamação no final de cada uma, certo? Uau, ponto de exclamação. Oba, ponto de exclamação. Ai, ponto de exclamação. Passando adiante, próxima página. Letra B. O que cada uma dessas palavras significa no contexto? Esse uau na fala do Cebolinha é uma surpresa, né? Ele ficou surpreso porque, de repente, o pedido que ele fez se realizou. A fada madrinha apareceu. O oba no segundo quadrinho é o que, pessoal? O que vocês acham? Alegria, né? Cebolinha ficou alegre, entusiasmado. E o ai da Mônica indica o quê? Medo, espanto, né? Então, o au é surpresa, o oba é alegria e o ai é medo. Surpresa, alegria e medo. Na ordem. Letra B. Surpresa, alegria e medo. C. As interjeições são palavras usadas para indicar reações ou sentimentos. Bem, no trechinho que nós acabamos de responder, da questão da página anterior, uau, oba e ai são interjeições. Elas estão aí indicando reações e até mesmo sentimentos dos personagens. Sentimento de alegria, de medo, né? De surpresa. Isso é causado, é representado na escrita por meio das interjeições. E sempre as interjeições são terminadas com pontos de exclamação, porque é o ponto de exclamação que vai enfatizar o sentimento da alegria, o sentimento da tristeza, o sentimento da surpresa.
sentimento do medo e assim por diante. 8. Escreva frases de acordo com as situações indicadas. Escolha a pontuação que demonstra mais claramente a intenção de cada mensagem e, quando possível, use também interjeições. O que você diria a um colega sobre o jogo que o seu time venceu ontem? Você quer que ele comemore com você, visto que torcem para o mesmo time. Então, aqui na letra A, letra B e letra C são respostas pessoais, tá certo? O que eu darei são sugestões, mas cada um vai criar aí a sua resposta. É importante usar o sinal de pontuação adequado e, se for possível, use uma interjeição. Oba, né? Oba é uma interjeição. Uau é uma interjeição. Se for o caso, você pode consultar o seu livro Aprender Mais, porque no seu livro Aprender Mais, lá no finalzinho da parte de português, na página 166, tem uma lista de interjeições. Lembrando que as interjeições é o nosso próximo assunto que veremos numa próxima aula, certo? Depois veremos com mais calma os tipos de interjeições e muitos exemplos. Estou só dando uma dica, caso você queira pesquisar agora alguma interjeição para você colocar na sua resposta, é só você ir no seu livro Aprender Mais, página 166, e lá você vai encontrar exemplos de interjeições. Por exemplo, bravo, tomara, meu Deus, aleluia, oba, puxa, credo, nossa, cuidado, perdão, coitado, que pena, adeus, tchau, psiu, calado, bico calado, devagar, atenção, calma. Todas essas palavras que eu acabei de falar são exemplos de interjeições, bom? Mas vamos lá. Voltando aqui para a letra A. O que você diria a um colega sobre o jogo que o seu time venceu ontem? Lembrando que você quer que ele comemore com você, visto que vocês torcem para o mesmo time. E aí, como é que você falaria? Nesta frase você pode usar ponto de exclamação, pode usar a interjeição viva, por exemplo, viva, nosso time foi campeão, oba, é um exemplo. Viva, nosso time foi campeão, oba, vamos comemorar? É um exemplo. Letra B. O que você perguntaria a um colega sobre os livros que ele já leu? Você que obteve informação. Aqui na letra B você vai fazer uma pergunta. Se você vai fazer uma pergunta, você vai usar de preferência qual ponto? O ponto de interrogação. Então você poderia perguntar mais ou menos assim: quais personagens que você mais gostou no seu livro? Ou o que você mais gostou no seu livro? Você pode, inclusive, citar o nome de um livro, né, que você tenha curiosidade de ler, de conhecer, tá bom? Estou dando apenas sugestões, mas as respostas são pessoais. Cada um vai criar o seu exemplo. Letra B é uma pergunta, então use o ponto de interrogação. C. O que você diria se recebesse uma carta informando que você ganhou um prêmio? Você ficou surpreso e emocionado com essa notícia. Agora, aqui na letra C, como você ficou surpreso e emocionado, você vai usar o ponto de exclamação, que é ele que vai indicar a surpresa e a sua emoção. Aqui também cabe uma interjeição, certo? A interjeição vai indicar também a ideia de emoção, de sentimento. Então, você poderia colocar, meu Deus, fui premiado. É um exemplo de resposta. Aqui você pode usar o ponto de exclamação e também uma interjeição. O que você diria se recebesse uma carta informando que você recebeu um prêmio? Meu Deus, que legal, fui premiado. É um exemplo, mas você pode adaptar para a sua maneira aí, tá bom? Lembrando que esta atividade não é necessário que me envie as fotos dela, tá bom? Até porque fizemos juntos e também já fomos fazendo também a correção. Caso não tenha conseguido fazer tudo,
faça, assista esta aula outra vez e acompanhe a correção, tá bom? Vou deixar uma sugestão de leitura, olha aqui, hora da leitura. Para você, o que é ser indígena? Você imagina um indígena com vestimentas diferentes das suas? Vamos conversar sobre isso com base na leitura de hoje. Preste muita atenção e depois converse mais sobre o assunto com o professor e os colegas. Você vai encontrar esse texto no final do caderno, certo? Só olhar aqui a página para vocês. Texto 1, página 72, é índio ou não é índio? Vou mostrar aqui para vocês. Atenção. Então, a sua atividade de casa é fazer uma leitura. Pronto. A leitura está na página 72. Texto 1. É índio ou não é índio? Então, fica como atividade de casa esta leitura. Não tem a atividade sobre ela, mas é importante que leiam para que na próxima aula possamos comentar sobre este texto. Tá bom? Então, forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.